fechar a porta lá dentro. Obrigado. Viu? Você é lindo, lindo, Marcos. Sim. Já tá gravando aí? Já. Até que corta essa parte. Não. Se você quer dizer que você é lindo, 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 Marcos. Não, deixa assim. Então tá. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que você é lindo, 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 Marcos. Sim, de nome. É, lindo, lindo. Bom, bem-vindo todos, boa noite. Boa noite. Mais um trabalho aqui na Universidade. Hoje o tema é esse. Você pode ser feliz. E é uma pergunta, né? Porque aqui termina com um ponto de interrogação. E hoje, a proposta hoje aqui então, vai ser justamente desenvolver isso com cada um dos que está aqui dentro. Você pode ser feliz. Você tem condição de ser feliz. Você acredita que é feliz. Nós estávamos conversando na descida de carro. Uma vez foi dito, tem os ensinamentos dos mestres, né? Mas acima disso tem isso aí, ó. Ser feliz e interessa-se se o papo é macho, do ponto de seguir fielmente os ensinamentos e ser infeliz, sabe? Que então não siga nada e seja feliz. Se tivesse que optar uma outra, o ideal seria conciliar as coisas, né? Que os ensinamentos te levassem à A felicidade. primeira coisa que a gente tem que fazer é entender. Bom, primeira coisa, alguém aqui entende o que é ser feliz? O que é ser feliz? Meio subjetivo. O que é ser feliz? Não é erro. Isso é não ver erro. O que é ser feliz? Você gostar? Você gostar? O que mais? O que é ser feliz? Então, hoje vai ser mais participativo o negócio. Não vai ter tanta escrita. Só eu gostar disso. O que é ser feliz? Para mim, estar com a vida em movimento. Estar com a vida em movimento. Bom, a gente pode estar em movimento rodando num carro, capotando, né? Não. Está em movimento. Não, Né? não é Tipo, isso. os netos, os filhos, tudo dentro. Não falo desse movimento. Está com a vida se movimentando. Posso estar sentada e operando, né? Certo, exatamente. Nós vamos ter Sim, lindo. Quer ver que ele não ligou o microfone? Sim, lindo. Quando tu disser, avisa. Tem que apertar o botãozinho. Mas ele grava igual. Hã? Ele grava igual? Tem certeza? Ele ficou um pouco... Como é que o doutor Feitiço se aposta a sua vida nisso? Não. Não. Então tá bom. Vamos lá. O que é ser feliz, gente? O que é ser feliz? Se permitir estar de bem com a vida. Se permitir estar de bem com a vida, ver em movimento, não ver erro, o que mais? O que é ser feliz, mano? Viver em paz com o que acontece. Viver em paz com o que acontece. Amar. Amar. Jogar Candy Crush pelo jeito também. Aquilo que satisfaz, né? Sabe? Bom, cuidado. Ser feliz também. Hã? Também. Tem que concordar comigo já que a gente projeto. Faz feliz. Se ela falar mais, também. É bem divertido. Momento de reflexão. Reflexão. Sim, reflete a imagem do visor. Segundo a espiritualidade, Hã? segundo a espiritualidade, para eles é não ser rebelde do que vem de cima para baixo. Não encontra. E temos que entender que felicidade não é um estado momentâneo, mas é um estado perene, absoluto. Porque segundo a humanidade, a felicidade está resumida no hormônio, né? Não sei. Tem isso também? Tem isso. Então, para alguns, feliz é um hormônio. É um hormônio que tu Hormônio da desenvolve, felicidade. né? Conforme o teu sistema de recompensa, né? Tem recompensa. Bom, aí talvez você jogue um pouco com desejos também, anseios.
Sabe, eu não sei de onde é que ele tinha. Se é do teu tempo que tu era coroinha, que já tinha essas coisas lá no meio. Na época que ele fazia descarregar o trem. Meu Deus. E tem também, talvez, se o cara vocês não tem anseio nenhum, né? O que vem, vem, mas não estaria numa listinha lá, coisas que tu desejaria. Jaque, tu é feliz, Jaque? Exatamente. Então, olha só, na resposta da Jaque, vai entender o seguinte: existem momentos de satisfação, mas de modo geral não somos felizes. Nós temos momentos de satisfação. Aí quando a ocitocina age, nós estamos satisfeitos. Mas isso não é felicidade. E tem momentos assim, ó, tu tá desejando ir num lugar, fazer algo, mas daqui a pouco aquilo ali vai... Tu acha que vai ser legal, mas daqui a pouco já fica meio assim, não sei se vai. Mas então parece que tu só é feliz se contemplar o que tu imagina que é bom, né? Se começar a ficar um pouco conturbado assim, te exigir muito, tu já vai começar a achar o contrário, que não vai ser bom, vai ser ruim. Então, a primeira coisa que a gente vai trazer entendimento que felicidade não é um momento, mas é uma existência, é uma vida feliz. Um estado de ser. Exatamente, porque a ocitocina, a satisfação, né, ou o Candy Crush, são momentos, não são perenes. Por quê? Porque você não está sempre nisso. Você está sempre jogando Candy Crush. E nem sempre sorrindo. E nem sempre sorrindo. Felicidade não quer, talvez não esteja ligado ao estar sorrindo. Mas nós vamos trabalhar com, sendo que é um estado de ser. Então, ser feliz é um estado de ser. E nós vamos acreditar, nós acreditamos, nós entendemos que sim, todos, absolutamente todos podem ser felizes. E, indiscriminadamente, todos podem ser felizes. Alguém duvida disso? Esse é o exemplo. Alguém duvida que pode ser feliz? Não. Pode vir a ser feliz? Alguém duvida? O exemplo que foi dado lá, né? Ah. Da crucificação. Ela é muito pessoal. Foi ali o exemplo. Bom. Mas então, se nós entendemos que a felicidade é um estado de ser, é perene, e todos podem ser felizes, todos têm essa mesma capacidade, o que faz com que uns sejam felizes e outros não? Projeção. Alguém tem ideia? Projeção. Projeção, o que mais? Alguém que está sempre resmungando, sempre de moto, com tudo. Resmungando, reclamando. Um bom dia já é motivo. Existe Só se isso. atire. Existe isso, Lindo? Eu acho que ele não se acha merecedor, então ele, indiretamente ele quer se arruinar, sei lá. Alguém acha? Então, e é muito simples. Para ser feliz, e você pode ser feliz, desde que aprenda a lidar com o que lhe faz sofrer. É só isso. Sim, habilidade, né? Habilidade de lidar. Enquanto você não aprender a lidar com o que lhe faz sofrer, você não vai ser feliz. Primeira coisa para lidar com o que lhe faz sofrer é o quê? Identificar o sofrimento. Identificar que ele existe, que está aí. Identificar que você se contraria com alguma coisa que acontece. Ter a humildade de olhar para si mesmo e dizer: eu não estou tendo nesse momento capacidade de lidar com isso. Por quê? Para ti poder se permitir ou começar a lidar com algo que até então você não lida, você tem que admitir a sua incapacidade até então de ter lidado com isso. Onde tu falou, daqui a pouco eu disse, eu aguento no osso, né? Porque é um pouquinho de sofrimento, só que aquela coisa te faz sofrer um pouquinho, aquela outra mais um pouquinho. No total, tu tá com um sofrimento grande, formado de pequenas coisas que tu não quer trabalhar. E então, não sei se dá para somar, né, sofrimento, mas... A
Alguém aqui está disposto a falar algo com que sofre que ainda não aprendeu a lidar? Que lhe gera sofrimento? Que lhe contraria? Alguém tem coragem de expor? Eu, na verdade, me incomodo. A má vontade, às vezes a pessoa está com tudo a seu favor e está de má vontade, né? Para auxiliar, para resolver seus próprios problemas. Ótimo. Mas isso é o outro. O outro. Qual é a sua postura em relação a ele? Por que você se incomoda? Porque eu busco. Eu parto da ideia que tudo tem solução. Daqui a pouco eu encontro o meio para resolver o. Mas será que Mesmo. essa não é só a sua maneira de pensar? E que Talvez. nos cabe olhar para o outro e entender. O outro vive o seu murmúrio. Não nos cabe nos envolver no murmúrio dele. Também. Não, mas Isso. você fala com relação a mim. Né? Isso. Então, com relação a você, se o reclamar do outro te incomoda, você não tem que atuar no outro, tem que atuar sobre você. Por que ele reclamar mexe comigo? Sim. Aquela coisa assim. No geral, eu penso, poxa, tem tudo. E não. Mas ele não tem culpa, talvez, de não perceber. Isso. Não, e na verdade, talvez para ele não esteja reclamando, ele só está sendo sincero. E talvez é nós que estamos olhando uma reclamação, porque nós reconhecemos isso. E essa reclamação, ou essa manifestação do que nos parece ser uma reclamação, nada mais é do que Deus mostrando para a gente, olha como você quer dominar o outro, ou seja, quer dizer para o outro como ele tem que se comportar. Sim. Para evidenciar como você quer exercer domínio, posse sobre o outro que está ali do seu lado. Porque isso é uma forma de dominar, de possuir o outro. Isso a gente vai chamar então de obsessão. Você é obcecado pelo outro ao ponto de querer que ele se comporte do jeito que você quer. Você está obsediando. Tem um certo, né? Um certo envolvido nisso. Falando em obsessores. Falando em obsessores. Ainda que os mais perigosos não vieram. Veio do Havaí direto para Moraceta. Pra te ver, né? Imagina o que a Karina tá falando com esse homem que tá esse calor todo. Sem as crianças junto. Né? Tá puxado. Tô Tá vendo. emagrecendo, né? Tô vendo, tá suave. Tá bom. Mas entende? Porque a proposta aqui é sempre fazer uma análise de si. Nunca apontar o outro. Então, se a proposta é fazer uma análise de si, a primeira pergunta é: por que eu me incomodo com o outro? Resposta: porque eu quero que ele seja diferente. Por que eu quero que ele seja diferente? Porque eu acredito que posso dominá-lo. Porque eu acredito que ele me pertence. Que o domínio eu possuo. Isso. E aí a gente pode começar a olhar e dizer, bom, o problema não está nele, ser como é, porque cada um é como é, mas a questão está em mim de querer dizer como ele deve ser. Se ele não fosse um vizinho, uma coisa assim que eu não teria o domínio, eu não pensaria do mesmo jeito, talvez. Mas pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser esposo, marido, filho, pai, mãe, pode ser qualquer um, pode ser o cachorro. Mas eu não sofro igual por outros, mas por aquele, é porque eu acho que ele é meu. Mas quando tu tá dirigindo e alguém passa Sim. pra frente, tu sofre porque te cruzou e não pode cruzar. Não, sim, eu não estava falando do querer que o outro faça. O que você quer. Para aquele eu ajo assim, para outro não, porque ele é meu, né? Isso. E eu- Porque você carrega nesses que são mais próximos pessoalidade. Projeção. Projeta pessoalidade e essa projeção, domínio. Você quer dominar, controlar até o que o outro pensa. Então você pode ser feliz? Sim, você pode. Desde que aprenda a lidar com o que ele faz sofrer. Alguém mais pode dar um exemplo de algo que ele faz sofrer? De que sofre por alguma coisa, alguma situação?
passou Por acaso que me ocorreu, sabe? Tinha a formatura da minha sobrinha. E eu estava sofrendo por causa que a minha cônjuge não podia comparecer comigo na formatura. Tá. Mas eu levei tanto azar que eu fiquei nessa formatura com uma missa cheia de 1980. Quando eu desci do carro da minha irmã, lá, ela chegou e disse assim: nossa, se tiver avanço, eu quero dançar contigo. Deus ajeitou tudo para ele e ele estava achando Tudo ruim, né? escolhido. E ele dançou a valsa? Dancei a noite inteira. E a esposa já sabe? A esposa. Vou mandar um vídeo para ela. Essa é a parte da edição. Essa parte é boa, Essa é a parte da edição. Olha o vermelho dele. É só o Vanderlei que não vai dançar, mas O Vanderlei tem problema dançar. a mulher dele não tem problema. Meu Deus. Mas tá vendo? Daqui a pouco coisas que a gente acha que são ruins podem se tornar um problema ainda maior. Né? Por alguns momentos eu fui feliz. Tu teve satisfação. Vamos ver o preço que vai vir. O custo disso. Vamos ver o preço que vai vir. Vamos ver. O que mais, gente? Vamos lá. Mais alguém? Alguma situação no cotidiano que acontece de maneira contumaz, ou seja, que se repete e que não saiba lidar com isso que está acontecendo? Que lhe faz sofrer? Ansiedade. Me dá um exemplo. O que acontece que você fica ansiosa? O que precisa acontecer que está faltando acontecer para você? Não precisa acontecer nada, só vem. É só acordar? É só acordar, praticamente. O que você quer viver que não está vivendo? Bom, nós temos um conhecido aqui que vai dizer que quem tenta não faz, então está na hora de ser. O que está faltando? O que falta de verdade? Tem muita coisa. O que está faltando? Diz uma das coisas que estão faltando. Uma das coisas que acontece na sua vida que você acha que lhe impede de ser feliz com isso. Não precisa contar nada muito íntimo. Ninguém aqui. Alguma coisa aí. Não sei como explicar isso. De maneira simples. Simples. Uma coisa boa. Como acho solução Pelas atividades. Eu acordo, trabalho, chego em casa, estudo. E onde é que está o problema nesse rotina? Eu não tenho tempo para mim. Trabalho demais, estudo demais e vivo para os outros. Eu acho que não vivo para mim. Ótimo, muito bem. Aí, ó. Saiu? Saiu o coelho da cabeça. Saiu. Demorou. Bom, primeira tomada, mas olha como é difícil. Falar já foi difícil, admitir. Não, e parece que ela concluiu agora. Talvez ela não tinha essa conclusão antes. Ela concluiu agora. Nunca parou para nem pensar. Só se sentir insatisfeita com o que vive. Muito bem, mas olha, como é difícil a gente falar, a gente admitir para a gente mesmo que eu levanto, trabalho, estudo, em momento nenhum eu olho para mim. Não é isso? Olha como é difícil a gente admitir isso para nós mesmos. A primeira coisa é admitir que, bom, alguma coisa me faz infeliz. Eu sou infeliz com o que acontece. Segunda coisa, então, agora, bom, já identificou. Eu não tenho tempo para mim. O que você está disposto a sacrificar no seu dia a dia de hoje para passar tempo para você? Porque para ter algo tem que aprender a abrir mão do outro. Bom, o que você está disposto a sacrificar?
Então você tem que começar a fazer um grande plano e entender. Meu dia tem 24 horas. O que é importante nessas 24 horas? O que é importante para mim? Por que eu não estou sabendo lidar com essas 24 horas que eu tenho? O que eu estou fazendo? Aonde eu estou botando o meu tesouro, ou seja, o meu coração? Isso não está me fazendo bem. E se não está me fazendo bem, por que não está me fazendo bem? Será que o problema são as coisas que eu estou fazendo ou a maneira como eu estou fazendo elas, como eu me envolvo com o que eu estou fazendo? Será que eu consigo mesmo mudar? Ou talvez o que tem que mudar é a maneira como eu olho o que acontece? Porque um entendimento é muito simples e básico. O mundo não vai mudar. As pessoas não vão mudar. O sol não vai parar de nascer e de se pôr. O vento não vai parar de soprar. A chuva não vai parar de cair. Não vai. E as pessoas não vão deixar de ser, pessoal. Mas você, e só você, pode mudar a maneira como percebe e vivencia a vida que tem. O meu exemplo da ansiedade é que eu tinha uma verdade que o bom era estar em casa. Daí o trabalho era ruim, o mercado era ruim, o trânsito era ruim. Tudo tinha que acelerar para mim voltar para casa. E agora Deus te deixa em casa. Sim. E como é que é em casa agora? Daí o mentor disse, é uma condição mental que tu disse que aqui é bom e aqui é ruim. E daí quando tu está vivenciando o que tu disse que é ruim, vai ser ruim. Então tu vai ter que trabalhar para que em casa e no serviço e no trânsito seja a mesma coisa. Senão tu não quer estar aqui e queria estar lá. Daí tu vai viver teu inferno. E não importa o lugar que esteja, sempre vai ser ruim. Sim. Porque você vive ele como ruim. Isso. Lidar com o que lhe faz sofrer, então, isso é muito importante, não é um trabalho de lidar com o que acontece fora, mas é sim um trabalho de lidar como você vê dentro de você o que está acontecendo. É um trabalho interior, onde o mundo não muda, mas você muda. Porque você faz uma escolha. Eu escolho ser feliz. E voltando no caso, no estado de ser. Eu também estudava, eu ficava em casa 2 horas, né, acordado, o resto era dormindo. Então era 2 horas feliz. 2 horas satisfeito. 8,8 horas de trabalho, mais os estudos e o trânsito, que tomavam mais percentual no dia. E nessas 2 horas você se alimentava e ia pro banheiro. Pouca convivência tinha, né? Já contei a história de um amigo muito próximo, que ele era policial, ele trabalhava, a escala era 24/72, né? E ele tinha ainda a questão que ele fazia um bico e tinha os pais que ele cuidava, então ele casou. Casou então de 4 dias, 24 ele trabalhava, 24 ele cuidava dos pais, 24 ele fazia o bico e 24 passava com a esposa, com a família. 30 anos o casamento foi um espetáculo, não brigavam, não discutiam, foi maravilhoso. Ele se aposentou. Não durou 31 anos. Quando ele se aposentou, tiveram que conviver e passaram a se conhecer. Depois de 30 anos de casado, e descobriram que é impossível ficar juntos. Né? Então talvez seja por isso que tu ficava tão pouco tempo em casa que não tinha coexistência de verdade. Sim. Tu come, dorme, excrementa e vai embora. Mas daí eu entendi ali que eu polarizava, né? Isso aqui é bom e aquilo é ruim. Já estava a condição na cabeça. Isso. Exatamente. Muito bom. Então, o que é que nos faz sofrer é aquilo que nós elegemos como sofrimento. Sim. Aquilo que a gente diz, eu não gosto, está errado, não é assim, me faz mal. É aquilo que nós elegemos como sofrimento. Nós escolhemos o nosso sofrimento de todo dia. Por quê? Todo mundo tem que acordar. Quer ficar dormindo, mas tem que acordar, então tem que acordar, não tem o que fazer. Precisa trabalhar. Precisa trabalhar? Precisa.
Então precisa trabalhar. Não adianta, filho. Se tu for chutando o cachorro e o gato e o meio-fio, ou não, você precisa trabalhar da mesma forma. Ou larga o trabalho. Porque a filosofia de só largar o que tu não gosta e procurar o que tu gosta não deu muito certo, porque tu vai viver procurando. Sei. Entendeu? O problema é que para fazer esse trabalho, tu tem que abandonar tudo que tu pensa, tudo que te parece, tudo que você possui. Quando você não quer mais nada, nada mais lhe faz falta. Mas sou mais adepto a trabalhar o porquê que tu sofre com a coisa, não fugir dela, né? Sim. Porque ela vai te encontrar ali na frente. Então, tem que acordar, tem que acordar. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Tem que estudar, tem que... Ou então faz isso. Não vai trabalhar, ou não vai estudar. Faça escolhas. Isso me faz sofrer, então eu não quero. E pague, né, viva o ônus e o bônus disso. Por quê? Porque vai ter. Aprenda a lidar com o que faz sofrer. Entenda que as coisas têm um preço. Se você não quer trabalhar, não trabalhe o que lhe faz sofrer. Mas entenda que você vai ter alguma dificuldade financeira. E que o mundo é assim. Aprenda a lidar com o que lhe faz sofrer. Ou você aprende que tem que trabalhar porque eu quero pagar as contas, porque eu quero isso, quero aquilo, então eu tenho que trabalhar. O preço é esse. Não quero trabalhar? Então não trabalhe. Mas entenda que não vai ter condição disso daqui daquele outro. Porque o mundo é assim. E isso é ter uma atitude madura em relação à existência e à vida. Aprender a lidar com o que lhe faz sofrer. Bem simples. Mas é coisa que o mundo não propõe. Por quê? Porque esse é um mundo que propõe desejo, satisfação. Quanto mais você vive correndo atrás, mais você está à mercê do que o outro quer. E nunca está liberto para ser quem você é. Quanto mais tu tem, mais você tu ia ser mais feliz, mas não tá Na bem. verdade, né, rico é aquele que menos precisa, não o que mais tem. Né? Porque aquele que mais tem pode achar que precisa de mais, de mais, de mais, mas isso é um pobre. Porque nunca está bem onde ele está sempre tendo que buscar mais. Isso é miserável. Mas, gente, outro exemplo. O que faz sofrer? O que lhe faz sofrer? Tem alguém aqui que sofre, sei lá, com relacionamento? Eu quero não quer fazer o que eu quero. Hã? Eu quero fazer o que eu quero. Tua mulher não, o Daniel tinha esse problema também. Resolveu agora, viu? O Daniel está resolvido com isso. Deve estar feliz. Não sei. Com isso? Não sei. Não? Tem um jeito de descobrir. Mora que descobre. Isso. Só morrer, desencarna que pode ir lá perguntar direto para ele. Isso, pessoalmente. Né? Então tá, mas muito bom exemplo. Guilherme não é feliz porque a esposa dele não lhe obedece. Vamos perguntar para a esposa dele se tem como ela colaborar na situação. Se ele colaborar comigo. O que seria ele colaborar? A ele obedecer. Guilherme, então, pode ser feliz obedecendo a mulher que lhe obedece. Está vendo como você é a causa do seu sofrimento de novo? Você só sofre no final porque você não obedece? Mas como seria, né, se o cara obedecesse e a pessoa que te obedecesse, não dá um conflito de mando? Eu acho que ia chegar um ponto de dizer, olha, eu não quero mais. Isso dá muito trabalho. Dá trabalho mandar, né? Se a pessoa não obedece. Nossa. Já pensou se a causa te obedecesse? Não pode, não vai editar. Sim. Como é que seria a tua vida sem ela? Tudo que tu quisesse, ela fizesse. Eu ia achar que ela não gosta mais de mim. Tá me deixando muito solto. Pode ir, volta quando quiser. Sabe, é perigoso isso aí. Olha que interessante. A partir da resposta, Sim. quer dizer, também nós não estamos prontos para lidar com aquilo que a gente acha que quer. Vou mandar o vídeo para ela. Olha que interessante. Sim. Além da gente não ainda ter condição de lidar,
com aquilo que nos faz sofrer, a gente não tem condição de lidar com aquilo que a gente acha que ia nos fazer feliz, ou com os nossos próprios anseios. Olha que interessante como a gente é infantil emocionalmente, como a gente é imaturo com as coisas. Porque se eu tivesse tudo o que eu quero, opa, alguma coisa está muito errada. Sim, então. Tem até um quê de culpa por trás disso, hein? Está muito estranho. Foge muito, né, do padrão. Tudo bem. Exatamente. Então, gente, é muito interessante a gente começar a trazer isso para o nosso dia a dia, porque a gente já vai chegar aqui em meia hora. Mas, todos nós podemos ser felizes, sim, todos nós. Todos nós temos a mesma condição, a mesma potência de ser feliz. O que diferencia uns dos outros é o engajamento em aprender a lidar com o que lhe leva ao sofrimento. Primeiro passo para esse engajamento é a humildade. Esse é o primeiro passo. Aquele que não é humilde nunca vai conseguir ser feliz. Por quê? Porque ele não aceita que algo lhe faz sofrer. Ele vê, ele só diz que algo está errado no outro, no mundo, na vida, no universo. E falando do mentor que não acreditava mais em evolução espiritual, ele disse, mas tu sofre ainda assim. Então tu tem coisa para evoluir, né? E daí vem dizer que espírito evoluído é o que é feliz, né? Então tu tá num grau de evolução dependendo do sofrimento que tu manifesta. E a gente tem que ter noção que o que a gente tem que lidar? Esse é o primeiro passo. Para a gente aprender a lidar com o que vai sofrer, ter humildade de identificar que sofremos. Né? O segundo passo é identificar que nós não vamos mudar as coisas do mundo, a gente pode mudar apenas a nós mesmos. O terceiro passo é mudar a nós mesmos. Entender que meu trabalho me faz sofrer, então largo o trabalho. Eu não posso porque tenho que trabalhar, porque preciso pagar energia, mercado, água, internet e tal. Então, a minha escolha é trabalhar para ter a condição de ter isso. Então eu não sofro por isso, porque eu escolhi isso para mim. Senão isso é só criança reclamando do que diz que quer. É aquele que não sabe lidar nem com o que deseja. Sim. E a partir daí a gente começa a se descobrir, a olhar para si mesmo e ver que se tem alguém que tem dificuldade ou problema, sou eu. Não é o mundo, não é o outro. Eu não tenho direito de demandar, de exigir do outro coisa alguma, porque eu não deixo que o outro exija de mim. Coisa mais interessante é, que vocês podem ver, todo aquele que diz que se incomoda com o outro, não dá o direito do outro se incomodar com ele. Por quê? Porque acredita que está certo. Esse é arrogante, é soberbo, não é arrogante. Então lembre-se, a premissa da humildade é o olhar é para mim, nunca sobre o outro. O outro é perfeito. Porque se tem alguém que está sofrendo, e sou eu tenho que trabalhar sobre mim. Só sobre mim, nunca sobre o outro. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Minha mãe dizia para mim assim, Luz, tu és sofredor, tu leva tudo muito a sério, tu não é flexível. Isso. Contigo mesmo. Ela me dizia, se eu tinha trabalho, eu tinha que terminar. Isso. Sabe? Amanhã bate na porta, tá ali, tá pronto. Sabe? Eu sempre me cobrei muito. Talvez aí esteja, aí o outro também tem que marchar. Está na hora de relaxar então, até porque não vai sair viva dessa. Tem que viver, né? Enquanto ainda há vida. Está na hora de soltar, relaxar. Sim. Porque não vale a pena. Não vale a pena viver nessa ansiedade, nesse estresse, nessa tensão toda. Não vai chegar ao caminho. Não vale a pena. Porque isso é amplificar o sofrer, não lidar com o que ele faz sofrer. Certo? Mais alguém?